Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de PowerPoint. Como criar uma apresentação dos 10 carros mais vendidos da história utilizando zoom de slide para resumir todos os slides. Um assunto muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Em algum momento você vai poder utilizar esse recurso e impressionar, seja na sua casa, seja na sua empresa, um recurso muito interessante. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixe essa apresentação para você fazer junto comigo e bora para a tela. Olha que legal, temos aqui uma apresentação com os 10 carros mais vendidos da história. Eu vou mostrar a ordem, os números de cada um deles. Mas o foco aqui é o seguinte, eu quero criar uma apresentação com esses 10 carros na mesma página, utilizando o zoom de slide, que é uma possibilidade de link sensacional. Então não se trata de um tipo de zoom, e sim uma ferramenta para criar um link. Muito provavelmente é chamado de zoom de slide, porque ele dá um efeito de zoom na hora que você escolhe. A hora que você pressiona um dos slides, ele dá um efeito de zoom bem interessante. Mas é uma forma de inserir links no PowerPoint. Para que eu possa criar essa apresentação utilizando o zoom de slide, primeira coisa que eu vou fazer, vou dar o Ctrl C, Ctrl V no primeiro slide e eu vou tirar tudo, deixar somente o título. Por que isso? Eu preciso ter um slide neutro que vai resumir todos os outros slides. Eu vou poder fazer a apresentação dos 10 carros mais vendidos da história utilizando somente um slide, somente esse slide em branco. Depois de definir esse slide, eu venho aqui na guia Inserir e depois no grupo Links. Lembra que eu falei que é um link, não é um zoom? Por isso está no grupo Links. No comando Zoom, eu vou escolher Zoom de Slide. Nós temos também o Zoom de Resumo, mas vamos fazer com Zoom de Slide, que para esta situação vai ser mais interessante. Note que quando eu clico em Zoom de Slide, surgirá uma caixa Inserir Zoom de Slide e eu tenho todos os slides disponíveis, inclusive aquele em branco que eu gerei, mas não vou poder clicar nesse slide. Seleciono todos os 10 carros que a gente já tinha na ordem, o Fusca, olha só, o Lada, Civic, Ford, Honda, Ford T, Passat. Quando eu dou inserir, olha o que vai acontecer. Todos os slides são inseridos bem pequenos lá no primeiro slide, onde eu decidi fazer o zoom de slide. Eu já vou reduzir um pouco o tamanho, já que todos estão selecionados, para que eu não tenha que mudar a ordem depois. Como eles estão em ordem, eu vou posicionar um pouco a olho, e nós vamos utilizar alguns recursos do PowerPoint para alinhar esses objetos. Então vem aqui, já cheguei aqui no primeiro. Eu vou posicionar de cima para baixo, então eu tenho o primeiro, eu vou colocar 4 por linha. Os slides ainda estão grandes, eu vou pressionar o Ctrl e selecionar todos para mudar o tamanho mais uma vez. Nós vamos conseguir trabalhar melhor com os slides menores. Agora sim, seleciono novamente as 4 primeiras, alinhar acima, alinhar horizontalmente. Com base nesse primeiro alinhamento, a gente vai posicionando os próximos. Lada, tenho esse outro carro aqui, depois vem o Escort, se eu não me engano, o Accord, o Ford T e o Passat. Note que eu fiz a olho, eu também posso fazer alguns alinhamentos. Vou diminuir um pouquinho o slide para facilitar, que é o seleção. Seleciono essa primeira coluna, alinhar, centralizar, distribuir verticalmente. Mesma coisa, venho na segunda coluna, alinhar, centralizar, alinhar, distribuir verticalmente. Essa próxima coluna, centralizar, na próxima coluna, centralizar. Olha o que eu tenho agora, um slide neutro principal com os 10 carros mais vendidos da história. Mas vamos supor que você vai criar uma apresentação e quer gerar uma surpresa para as pessoas que vão ver essa apresentação. Então você não quer que apareça já de cara quais são aí os carros mais vendidos da história. Existe um recurso em Zoom Slide muito legal. Quando você clica com o botão direito, você pode alterar a imagem. Isso mesmo. Quando eu escolho alterar a imagem, eu posso colocar uma imagem do arquivo, de estoque, posso pôr ícones e também imagens online. Nesse caso aqui eu fiz algo bem legal. Eu criei outro slide com a numeração de 1 a 10 e transformei em foto. Note que essas imagens estão no formato JPG. Então, como os carros estão na ordem dos mais vendidos para os menos vendidos, eu vou aplicar aqui essa capa no zoom de slide. E olha só o que vai acontecer. Eu vou aplicando os próximos, agora é o 2, agora eu vou aplicar o 3,
o carro número 4, clica com o botão direito, alterar a imagem, agora eu vou aplicar o 5, clica com o botão direito, alterar a imagem, agora eu quero o número 6. Mais uma vez para aplicar o número 7, também quero o número 8, número 9 também, e por último, o 10º carro mais vendido da história. Aplico a imagem do número 10. E olha o que eu tenho, consegui aplicar uma capa com números em todos os slides. Agora eu tenho o fator surpresa, as pessoas não sabem quais são os carros. Então vai ser uma apresentação mais interessante. Agora eu vou executar a apresentação e a gente vai conhecer quais são os 10 carros mais vendidos na história. Em 10º lugar, nós temos o Volkswagen Passat, que foi fabricado em 1973, 15,5 milhões de unidades vendidas. Agora tem algo bem interessante do zoom do slide. Quando eu pressiono o backspace, olha o que acontece. Volta para o slide base. Então eu posso utilizar o backspace do teclado ou posso utilizar essa setinha aqui no canto do slide. Quando eu pressiono a setinha para a esquerda, eu volto para o slide base. Se eu pressionar o Enter, a apresentação vai continuar e não vai ter o efeito bacana de voltar para o slide base. Então tem que entender isso. Ou utilizo o backspace e a seta aqui do canto do slide para voltar para o slide base, ou eu dou Enter para dar sequência à apresentação. O carro número 9 é o Ford T, o sensacional Ford T, que foi fabricado em 1908 e vendeu mais de 16,5 milhões de unidades. Volto para a apresentação base e o número 8 é o Honda Accord, lançado em 1976, 17,5 milhões de unidades. Volto para o meu slide base e o 7º carro mais vendido da história é o Ford Escort, 1974, 20 milhões de unidades vendidas. Olha como vendeu o Escort, hein? O 6º carro agora, Honda Civic, 1972, 18 milhões de carros vendidos. O 5º carro mais vendido é o Lada Riva, 1980, 19 milhões de unidades vendidas. Esse talvez seja um dos mais feios dessa lista. E o 4º, o glorioso Fusca. Eu sempre achei que o Fusca era o mais vendido da história, mas olha aí, ó, é o 4º carro mais vendido da história, 24 milhões, lançado em 1941. Voltando para o slide base, o 3º carro mais vendido da história, outro Volkswagen Golf, 33 milhões de unidades vendidas, um número espetacular. O carro número 2, olha só, Ford F-Series, lançado em 1948, 40 milhões de unidades. Os americanos, como sempre, não sabem brincar. E o primeiríssimo carro mais vendido da história, Toyota Corolla, 1966, 47,5 milhões de unidades vendidas. Então é isso. Como fazer uma apresentação, resumo, utilizando o zoom de slide. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.